Olá, seja muito bem-vindo aqui no novo formato de conteúdo da Agro Insight. E a partir dessa semana estaremos trazendo para vocês aqui conversas sobre os principais acontecimentos da safra, das principais culturas cultivadas no Brasil. Então a gente ainda está iniciando, a gente vai decidir um nome, vamos fazer até uma votação aí para vocês ajudarem a gente a escolher como é que vai chamar esse formato de conteúdo. Mas a ideia é, dentro do que está acontecendo na safra, trazer especialistas para conversar com vocês sobre as principais problemáticas, sobre as tendências, sobre, enfim, tudo que puder ajudar aí o campo a produzir melhor, trazer melhores práticas e aumentar o conhecimento de quem esteja aí do outro lado da telinha. Bom, olá a todos, estamos aqui com o Luiz Henrique Cassuia, da Cassuia Inteligência Agronômica, e hoje, nesse call aí da semana da Agro Insight, a gente vai falar sobre o que está acontecendo no momento na safra, que é a colheita, né? A gente está em pleno vapor aí da colheita do algodão, então aproveitando para trazer o Cassuia aqui para a gente comentar um pouco sobre os problemas que têm ocorrido, sobre as possíveis soluções, e a gente bater um papo para conversar um pouquinho sobre essa operação. Então vamos lá. Cassuia, como é que está a colheita aí nos diversos estados que você tem acompanhado? Olá, Josi. Prazer falar com você, pelo pessoal do Agro Insight aí. Bom, a colheita, a região oeste da Bahia atrasou bastante esse ano o sequeiro em função do frio. Nós vimos aí que esse mês de junho e julho esfriou bastante, então as maçãs do ponteiro principalmente, porque nós tivemos um excesso de chuva e aí durante o ciclo e acabou afetando, perdendo bacheiro e formando muito ponteiro. Então essas maçãs do ponteiro em função do frio demoraram muito para abrir. Então a colheita aproximadamente na Bahia hoje tem 30 a 35% colhendo aproximadamente hoje, né? Nós estamos hoje dia 25 de julho. Então, está correndo bem. Como é que foi a colheita esse ano? Para aqueles que plantaram muito cedo, que plantaram começo de novembro e início de dezembro, infelizmente tiveram uma perda de bacheiro muito grande. Aqueles que aguardaram um pouquinho mais e tiveram o plantio pós dia 10 de dezembro, esses estão com uma produtividade muito boa. E o que nós estamos vendo? Tanto o sequeiro quanto o irrigado chegando muito próximos, né? A colheita. Então, o que eu falo, o ciclo do sequeiro se estendeu muito. Nós temos variedades aí chegando ao ciclo de 210 dias. Então, isso, logicamente, atrasou 30 dias, na média, a colheita esse ano aqui na região oeste da Bahia, para algumas variedades, Josi. Em relação também à questão do clima, né? A gente teve nessa safra um clima bem diferente das últimas, né? Que a gente tem acompanhado. Esse ano se estendeu bem mais, né? E isso causa alguns problemas na colheita que o pessoal tem relatado, que é a questão do rebrote. Você tem observado isso no campo? Positivo. Nós tivemos chuvas, essas chuvas aí, nós estamos falando no mês de maio, nós tivemos bastante chuva. Abril e maio foi muito chuvoso para nós, e algumas chuvas em junho também. Isso faz com que a cultura, que ela complete o ciclo dela, mas ela tenta sobreviver. E aí nós temos um problema de rebrote realmente. Nessa fase aí, nós temos feito a desfolha primeiramente, depois utilizado os abridores de maçã. E algumas áreas você tem notado que tem ficado um pouco de rebrote no bacheiro. O quanto que isso estraga ou o quanto vai interferir na qualidade. É importante o produtor ou o técnico lá monitorar muito bem isso. Alguns rebrotes só no início ali, na parte bacheiro, vamos falar assim, até uns 20 centímetros, tendo poucas estruturas ali com folhas pequenas, não vai afetar a qualidade. Agora, quando você demora muito para colher e os rebrotes começam a subir até quase o terço médio e a parte do meio da planta, aí sim nós estamos interferindo diretamente na qualidade da pluma daquele algodão. Então, o produtor tem que ficar nesse caso específico, quando ela está interferindo já na qualidade, porque a colhedeira, ao puxar, os sulcos são muito apertados e vai levar aquela cor verde para a pluma e vai interferir diretamente na qualidade. O produtor, nesse caso especificamente, Josi, tem que fazer uma aplicação de um herbicida à base de protóxico, por exemplo, associado ao óleo mineral,
para que aquelas folhas verdes lá, elas sequem e caem, tá? Não interferindo diretamente na qualidade do algodão. Quanto tempo, mais ou menos, caçuia, de efeito, assim, depois que aplica? Olha, quando você aplica um inibidor de protox, isso que é muito importante, são produtos de contato. Por isso que a gente associa com óleo mineral. Muito importante o produtor associar com óleo mineral, porque só o inibidor de protox, sem o óleo, ele não vai causar aquele efeito de secamento rápido que a gente espera. Nesse sentido, nós temos aí 2 dias já a seca completa, tá? Então, o que é importante? Atingir o alvo. Então, tecnologia de aplicação, um bico mais específico, né? Nós estamos falando de bicos aí se tiver essa época, o que é o grande problema? Nós temos muito vento. Então, não se aconselha usar um bico cônico já, porque o bico cônico quebra muita gota e vai fazer com vento, vai fazer com que esse produto não chegue tanto com qualidade naquelas folhas que nós queremos no bacheiro. Então, um bico leque, vou citar um exemplo aí, mas o produtor deve adaptar a realidade dele, um 11002. Uma boa vazão, nós estamos falando aí de uma vazão de 70 a 75 litros por hectare. Então, nós vamos ter gotas grossas para que essas gotas grossas atinjam o bacheiro e atinjam aquelas folhas, e aí sim ele vai com 2 dias, 3 dias no máximo, essas folhas já secaram e já estão caindo. Em termos de prejuízo, assim, uma área que a pessoa não conseguiu entrar com o controle, né? De repente, como é que pode depois trabalhar essa pluma na algodoeira? Acaba perdendo qualidade, não tem muito o que fazer, né, caçuia? Então, o problema a algodoeira não vai fazer milagre. Nós temos que fazer a nossa parte no campo. Então, o que é fazer a nossa parte no campo? É fazer muito bem feito. Se nós conduzirmos um algodão de excelente qualidade até o final, isso aí eu falo para o produtor que nós temos que ter, principalmente, o que é qualidade para ele chegar no final lá? Sem pulgão, porque senão nós vamos ter o efeito da fumagina, e sem mosca branca também, porque senão nós vamos ter o efeito da fumagina. Só para o produtor ter uma ideia, quando você tem problema com pulgão, aquele açúcar que fica e depois vai criar esse fungo chamado fumagina lá, esse fungo fica por 3, 4 meses na pluma. Quando é da mosca branca, o problema é muito mais grave. Nós estamos falando até 2 anos na pluma. Então, é conduzir da melhor maneira possível para que chegue na algodoeira, ele não tenha esse problema. E no caso da rebrota, também é o mesmo caso, só que vai manchar a pluma. Então, nós temos que tomar todos os devidos cuidados para que chegue na algodoeira com boa qualidade. Aí sim, nós vamos ter depois lá, vamos ver as características. Eu vou falar um pouquinho de características, o que está acontecendo já esse ano. As variedades que nós temos aqui são variedades que estão apresentando boa qualidade esse ano. O rendimento de pluma, de acordo com o material, está muito satisfatório. Índice de fibra curto, só tem um material que a gente está vendo aí em função, um pouquinho acima do padrão, que é acima de 10. A grande maioria está materiais mais sensíveis na faixa de 9 a 10, e materiais menos sensíveis a índice de fibra curto na faixa de 7 ou 8, micronair bom. Então, a gente tem visto aí, levando muito bem essa qualidade do campo, aí a algodoeira tem feito o seu trabalho lá. Quando eu falo em fibra curta, primeiro é o material genético. O segundo é saber fazer a realidade, aquela capação química que a gente chama na hora certa, para que você não tenha muito disparidade entre o bacheiro e o ponteiro. Por quê? Para não ter índice de fibra curta muito maior, né? Então, você tem sobrando lá no bacheiro e, às vezes, formando um ponteiro, você vai ter uma qualidade de fibra desuniforme. Isso aí faz com que possa interferir diretamente. Esse ano, como nós tivemos excesso de chuva em algumas regiões aí muito, perdeu-se o bacheiro e a planta tentou formar meio ponteira. Algumas variedades têm essa capacidade. Então, dá para se fazer isso, mas tem que tomar muito cuidado quando eu estou tentando formar aquele ponteiro para que ele não tenha fibra imatura. Isso aí que afeta diretamente na qualidade da pluma, do algodão no final lá na algodoeira. Isso é uma dúvida muito comum no pessoal, né? Quando que você... qual que é o time, né, que você consegue ainda aproveitar essas maçãs que estão no ponteiro? Como você avalia para saber se essas maçãs vão ser aproveitadas ou não, né? Como que faz essa avaliação, Caçuí? Isso o que o produtor, o técnico que vai no campo, ele tem que avaliar muito bem.
quando eu tenho de cima para baixo, na quinta posição, então vamos contar, primeiro entrenó, segundo, terceiro, a hora que eu chegar no quinto, eu vou lá com o canivete, corto essa maçã, e ela, se ela tiver madura fisiologicamente, o que é uma maçã madura fisiologicamente? Você cortou ela no meio, aonde tem as sementes formadas ali, ela tem que estar marrom, tá? Então, ela estando marrom significa que ela está madura fisiologicamente. Isso vai fazer com que eu possa startar o meu abridor de maçãs, tá? Esse é o time correto para usar o abridor de maçãs. Agora, vou usar diretamente o abridor de maçã? Não, eu uso o desfolhante primeiro, porque eu primeiro uso o desfolhante associado a um adjuvante muito bom, e esse vai fazer com que as folhas caiam primeiro. Depois que eu vou entrar com o abridor de maçã, porque o produto de abridor de maçãs que a gente chama tem que estar diretamente em contato com a maçã. Ele não vai acelerar o processo de maturação, mas ele vai abrir essa maçã. Então, primeiro uso um bom desfolhante, depois eu uso o abridor de maçã. E alguns produtores, posso associar os dois, desfolhante com abridor de maçã? Posso, quando essa maçã já está madura fisiologicamente na posição mais embaixo, ou seja, mais para cima, desculpa, na terceira ou na quarta posição, tá? E a partir da terceira posição eu uso só desfolhante, não tem necessidade de usar mais abridor de maçã. Então, essa dica é muito importante para que mantenha a qualidade, desfolhe o algodão no momento correto e, muito importante, quando eu estou usando esses produtos que são desfolhantes e abridores, temperatura. Nós tivemos na nossa região muito frio esse ano. Então, quando você tem uma previsão de temperatura que está constante durante o dia, ou seja, durante o dia nós vamos ter calor e ela está, os próximos 3 ou 5 dias não vai descer essa temperatura, é o momento correto para utilizar. Quando eu tenho previsão nos 3 ou 5 dias posterior que vai descer a temperatura, ou seja, está entrando uma frente fria na nossa região, pare. Não utilize esses produtos porque nós vamos jogar dinheiro fora. Então, não é o momento de fazer. Então, o produtor tem que estar muito acompanhando, previsão de tempo, olhando para que a gente possa. E produtos, pessoal, vazão é importante, trabalhar com gotas grossas para que o produto chegue. Aquilo que eu falei, tecnologia de aplicação é fundamental para que eu tenha também essa qualidade. E uma coisa importante, nós temos uns materiais que são RX na nossa região já, tá? Esses materiais RX, tem alguns que estão com RAM1, que a gente chama, que é resistente a uma ramular, e tem materiais com RAM2 já, ou seja, resistente a 2 ramulares. Esses materiais, por si só, geneticamente, eles têm uma capacidade de folhamento muito grande, porque não tem a questão da ramulária. Então, eles vão segurar muito mais essas folhas, tá? Então, se eles seguram mais essas folhas, às vezes, se o produtor tem que fazer até 2 desfolhas, tá? Então, algumas variedades, no caso, eu tenho que fazer até 2 desfolhas, porque senão não vou ter aquela queda da folha. Ou seja, quando você usa um desfolhante, a planta acaba produzindo mais ácido abscísico para que caia com a estrutura completa, né? Então, isso aí é fundamental o produtor saber qual o produto, a dose correta e a questão do ambiente, temperatura também, Josi. Como que ele avalia essa questão de se ele vai precisar entrar com essa segunda desfolha? O que ele pode olhar lá no campo e ver, não, vou ter que entrar, não vou esperar mais? Normalmente é o seguinte, se ele aplicou naquelas condições ideais que nós falamos, de temperatura, as temperaturas estão subindo, ele aplicou num horário de aplicação. O que a gente recomenda o horário de aplicação? Das 10 até as 2 da tarde, porque são o horário que as temperaturas estão subindo. Se ele tiver muito vento, ele tem que evitar isso aí. Mas se ele aplicou nas condições ideais, 7 a 8 dias as folhas têm que estar caindo. Se ela não caiu, as temperaturas estão normais, é sinal que a planta está dando um sinal para ele que ela não está absorvendo todo aquele produto e não está produzindo ácido abscísico suficiente para que tenha abscisão ali no pedúnculo e caia completamente, né? Então, ele tem que cair o pecíolo e a folha. Não pode cair só a folha. Por isso que existe uma diferença muito grande entre dessecante e desfolhante. O desfolhante, ele derruba a folha com pecíolo. O dessecante só seca a folha e dá aquele efeito pimentinha. Certo.
Muito bom. E, bom, vamos falar um pouquinho sobre a questão de perdas na colheita, né? Começando aí um pouco didaticamente para quem é recém-formado, não conhece muito bem a realidade do campo ali, que tipos de perdas que podem ocorrer na colheita, Caçuia? Pensando em máquina, em planta. Isso é muito importante, a gente avaliar as perdas na colheita. O normal, a gente tolerava até 2%. Quando nós estamos produzindo, vamos falar, o algodão está produzindo 300 arrobas, você ter perdas sobrando 6 arrobas é o suficiente. Hoje, essas máquinas mais modernas, nós estamos deixando menos que isso no campo, tá? Nós estamos deixando aí 2, 3 arrobas no máximo aí no campo. Então, é importante essa avaliação, nós caímos quase para 1%, nós estamos falando aí de perdas. Então, como é que nós avaliamos isso? Passa a máquina, vamos lá, olhamos e contamos um metro, quanto de capulho ela está deixando na planta. Então, a gente vai lá e pesa, nós podemos pesar 10 metros, e aí, aleatoriamente, pesando e fazendo essa contagem. Ver quantos por cento? Mínimo, hoje, que a gente consegue deixar, vamos falar, 0,5%, 1%, até 2% é tolerável. Mais do que isso, significa que as minhas perdas estão grandes, tá? Então, nós temos que tomar muito cuidado. Importante, durante a colheita, a gente sabe que essa época é muito seca, ela tem um ramo muito fibroso, e aí tem uma questão da poeira também. Então, é importante o pessoal que está na colheita lavar, chegou no final do dia, lavou muito bem os fusos, existe o shampoo correto para isso, e passar a noite. Durante o dia, a hora que ele começar, ele vai ter um processo, após determinado número de cargas que ele fizer, ou determinados hectares que ele está fazendo de acordo com a produtividade, parar um pouco a máquina e lavar também. Então, ou pelo menos pegar aquela máquina lá, passar um jato de ar muito grande. Mas o melhor é lavar aqueles fusos para que sempre mantenha a qualidade. Porque se ele não fizer todo esse processo, o algodão, a máquina vai acumulando toda aquela quantidade ali e vai fazendo com que a sujeira vai penetrando, inclusive na pluma. Então, aí você pode afetar um pouco a qualidade. O que é o padrão que o pessoal tem colhido esse ano? 31,2, 31,3, 31,4, que é um padrão de excelente qualidade, né? Alguns têm até 21,2, a gente tem visto, mas o mercado não está pagando esse ágio, tá? O padrão do mercado, 31,2, 31,3, 31,4. Acima disso, 41 já está dando um pouco de deságio. Então, por isso que eu falo, é importante, se ele está muito sujo, esse algodão dele pode dar um 41,2, 41,3. Aí a algodoeira, a trade lá, pode descontar e dar um deságio para esse algodão dele. Então, máquina suja, né, e sem essa manutenção, tanto pode aumentar a perda no campo, quanto piorar a qualidade do algodão, né? Tem essas duas questões, né? Isso nós temos visto aí com essas colhedeiras mais modernas aí, houve uma diminuição muito grande, porque elas têm fardado todo esse algodão, aquelas loninhas que vocês veem no campo aí, e isso tem ajudado bastante. Agora, se não fizer a manutenção correta, aí o algodão sai lá atrás, sai de baixa qualidade. Portanto, o algodão de bordadura no meio do talhão. A gente sabe que a bordadura tem mais poeira, então aí, logicamente, esse algodão vai ter uma pior qualidade. Então, separa, porque o pessoal da algodoeira lá no final, a hora que eles receberem, está escrito lá naquele rolinho lá, bordadura. Então, ele já sabe que ele vai beneficiar separado, ele sabe a qualidade daquele algodão. Outra coisa importante, o produtor também separar o algodão que ele está colhendo de dia e de noite, porque o algodão de dia dá uma qualidade e à noite você tem um pouquinho mais de umidade, né? Então, separar muito bem, anotando lá, porque o pessoal da algodoeira lá no final, eles vão separar toda essa qualidade. Uma coisa importante, José, que eu gostaria de falar, porque assim, o algodão, quando você desfolha esse algodão, ele, a partir do momento, ele começa a perder água. Até 30 dias, teoricamente, a nossa perda é quase que irrisória. Passou do algodão aberto mais de 30 dias, eu começo a perder peso. Quanto que eu peso? Até 0,45% do peso por dia, tá? Então, o algodão, a gente sabe que ele começa a abrir do bacheiro, vai indo para o meio até o ponteiro. Esse processo demora bastante. Então, eu tenho que contar que aquele bacheiro, se eu tenho um bom bacheiro, eu já estou perdendo se eu esperei muito. Então, o que a gente aconselha?
que o produtor tenha uma capacidade de colheita boa, né? Que ele tenha um número de colheitadeiras que seja suficiente para não deixar aquele algodão ficar muito tempo no campo aberto, porque senão era muito comum a gente, quando tinha aqueles fardões lá, grandes lá, né, que a gente via, começava com 12 toneladas e meia, e chegava no final da colheita com 8 toneladas e meia. Ou seja, olha o tanto de perda, de peso que a gente acaba tendo durante todo esse processo. Então, o produtor tem profissionalizado, ele tem investido em maquinários para que isso ocorra o menos possível. Outra coisa importante, nós temos variedades que têm uma decência mais alta, ou seja, a gente chama de chorar. O que é decência, pessoal? Você vai, por exemplo, você está andando no algodão, assim, algumas variedades, você começa a andar, você vê que tem um monte de pluma já no chão. Algumas variedades não, ela tem uma retenção maior. Então, dar preferência para essas variedades que têm uma decência mais alta, uma colheita mais rápida, que daí você evita perdas também. Então, todo esse processo de escolha de variedades, de maquinários, essa manutenção toda, é importantíssimo para diminuir essas perdas, tá? E isso aí faz com que, no final, a gente tenha maior qualidade, maior produtividade e rentabilidade. Isso que eu ia comentar também, né? Porque é importante, quando for avaliar essas perdas, separar o que é perda natural e o que é perda de máquina, né? Então, tem um processo de você fazer a avaliação da perda natural, né? E depois você passar a máquina e fazer a contagem da perda com a máquina. Como é que é esse procedimento que vocês fazem? E qual que é o nível aceitável, né, de decência? Perfeito. Decência, a gente tinha uma variedade, eu vou falar o nome dela porque é muito pouco plantar, quase não planta mais, é uma 555, né, 555. Essa variedade é a variedade no mercado que mais tem decência. Então, você vê, como é que você avalia? Você vai no campo, você desfolhou completamente ela, caiu todas as folhas. Se foi aplicado ou não a abertura de maçãs, é outra conversa. Mas está lá, pronto para colher. E você vai ver que ela já começa, qualquer ventinho, ela já começa a derrubar essas plumas no chão. Então, é uma variedade que a gente recomenda colher o mais rápido possível. Ficou pronta, colher o mais rápido possível. E as perdas? Isso aí, as perdas aceitáveis é o mínimo possível, né? Porque essa variedade, se você deixa ela lá, vamos falar, 15, 20 dias depois de pronta, você vai ter perdas de 10 arrobas, 15 arrobas, até 20 arrobas. Então, essa perda é muito grande. Então, essa variedade, por isso que eu falei, o planejamento é em cima de variedades, nós temos outras variedades que têm decência, tá? Então, essas variedades, eu sei que eu estou plantando ela, já programei a desfolha, se for aplicado a abertura de maçãs, está pronta, programa todas as máquinas para chegar o mais rápido possível e fazer a colheita dentro de um prazo pequeno, porque você, com certeza, evitar a decência, você não evita, mas você minimiza essa decência da planta. Uhum. E se fosse falar um procedimento operacional aí padrão para avaliar essas perdas, o que você recomendaria? Entra, depois que dessecou e tudo mais, entra quantos metros para fazer essa avaliação, né? E depois como é que você faz o cálculo? Você só subtrai? Tem algum outro fator que tem que... Vamos lá, isso é muito importante. Cara, normalmente o técnico vai lá, a gente pede para contar 10 metros, tá? A gente sabe, eu vou falar as variações de plantio que nós temos. Se o cara planta com 76 centímetros de espaçamento, o produtor plantou com 76, então se você divide 100 dividido por 0,76 vezes 100, você tem 13.158 metros lineares. Se for com 90, 100 dividido por 0,9 vezes 100, você tem 11.111 metros lineares. Então, se você pegar, você juntou nesses 10 metros lá, você juntou, pesou, multiplicou por esse fator aí que eu acabei de falar para vocês, divide por 15, você já sabe as perdas que você está tendo. Quantos quilos, ou transformando em arrobas, quando eu falo dividir por 15, nós já sabemos quantas arrobas nós já estamos perdendo por hectare, tá? Então, é muito fácil esse cálculo aí. E quanto mais pontos o técnico fizer, logicamente mais precisa será essa avaliação. Então, a gente recomenda, cada 100 hectares, se ele puder fazer no mínimo de 5 a 10 pontos, aí ele já vai ter uma previsão de quanto que ele está perdendo ou não.
Outra coisa importante, aproveitando, Josi, quando o técnico tem que fazer uma avaliação também, quanto de maçãs está abertas ou não. Normalmente, o produtor tem que tomar aquela decisão, quando é que eu vou entrar, mas as maçãs do ponteiro meu estão fechadas ainda, tá? O que é um número bom hoje? Abaixo de 1 por metro, tá? Então, se nós tivermos menos que uma maçã por metro aberta, está em torno de 0,8, pode entrar. Eu estou com duas maçãs e meia por metro. Aguarde mais um pouquinho que eu tenho que esperar essa maçã aberta. Agora, importante, o produtor que eu falo, por isso que a decisão daquela aplicação, quando ela está madura fisiologicamente, é justamente ajustar esse time. Porque se ele desfolha o algodão muito cedo, por exemplo, está na 7ª posição, ele já começou a desfolhar, ele vai demorar muito para abrir aquelas maçãs. E algumas vão estar maduras, não vão estar imaturas, e aí eu vou ter problema de desfio a cor. Então, esse time, antigamente o pessoal usava assim, algodão com 80% de maçãs abertas eu posso fazer um desfolhante, ou 65%, 70% eu posso fazer abridor de maçã. Esse número é um número, mas quando você quer ser mais precisa, usa a posição madura fisiologicamente, 5ª ou 3ª posição. Aí sim você consegue melhorar muito, principalmente é isso que eu falo, trabalhar em qualidade. Então, resumindo, o técnico vai entrar lá para avaliar tanto a questão do algodão que está caindo, né, a decência, quanto o número de maçãs que estão abertas ali no ponteiro. E aí ele vai dar o índice, né, para o produtor para ele poder entrar então com o maturador. E depois, quando for próximo à colheita, ele vai fazer também uma outra avaliação de perda natural, que a Soyou geralmente faz de quanto em quanto tempo acompanha essa questão de perda natural, ou fazendo uma vez assim, você acha que já é suficiente? Dependendo da época que está o algodão. Essa perda natural que a gente chama de essência, a gente já sabe, para nós a gente já está muito claro quais são as variedades que têm uma deiscência maior. Então, o técnico, o agrônomo ou o produtor que já conhece aquele material que está plantando, uma avaliação ele já sabe o tempo dele de entrar. E aquilo que eu falei para você, e o produtor, o que ele tem que avaliar muito no final, se aquelas maçãs do ponteiro estão abrindo, para não ter tantas perdas. Porque às vezes era comum a gente ver o pessoal ter que repassar uma colheitadeira de novo para catar aquele algodão que sobrou do ponteiro. Isso aí, logicamente, é um gasto enorme. Só de você passar de novo uma colheitadeira dessa aí, você tem um gasto enorme. Então, por isso que essa avaliação no final ali, semanalmente, 2 vezes até por semana, para ver quanto de maduro ou de abertura que tem aquelas cápsulas que a gente chama. Menos que maçã fechada, o produtor pode estar tranquilo que aí as perdas são mínimas e ele pode colher tranquilamente. Nós temos visto esse ano, a colheita, eu visitei essa semana várias lavouras e está de excelente qualidade. O produtor realmente tem trabalhado muito bem isso aí. Deixando o mínimo possível de algodão para trás, que eu falei para você, 1%, 1,5% está dentro ali, alguns casos até 2%, mas a gente tem visto isso bem baixo. Isso aí mostra que tem trabalhado bastante. Uma coisa importante, Josi, é o produtor também, na hora que ele colheu, o transporte da lavoura até a algodoeira. Então, colocar em um caminhão adequado, enlonar esse caminhão. Se o transporte for muito longe, tem que estar muito bem enlonado esse caminhão. Por quê? Porque senão nós vamos começar a derrubar um pouquinho de semente, um pouquinho de capulho ali naquela... Pode ser dentro da fazenda mesmo, ou se a algodoeira for longe, no caminho. Então, isso aí vai afetar diretamente aqueles capulhos, aqueles sementes que ficam no chão. A hora que chover, vai nascer e vai ficar fonte de comida para bicudo depois. Então, esse processo é muito importante. Se o produtor vai transportar da fazenda dele para uma algodoeira, chega no pátio da fazenda, passa um ar para não deixar ficar aqueles sementes ali e não ficar espalhando a estrada.
e a hora que chegar lá também, na algodoeira, depois carregar, também passar um ar bem feito para voltar. Então, responsabilidade do produtor e responsabilidade do algodoeira e responsabilidade do motorista também nesse transporte. Porque só assim nós vamos diminuir a população de bicudo para a próxima safra, tá? Porque bicudo que nasce na beira da estrada, a gente sabe que a BAPA tem feito, a Brapa tem feito um bom trabalho aí de instrução, mas não é 100%. Então, hoje, com esses núcleos aí, o próprio produtor tem feito dentro da propriedade dele e tem feito na frente da propriedade. Mas as estradas vicinais, as estradas, até as BRs que nós temos aí, as BA que nós temos aí, acaba sobrando. Então, até chegar o pessoal da BAPA fazer a distribuição de soqueira, demora um pouco. Então, a gente tem que fazer a nossa parte nesse sentido também. Tá certo. Voltando um pouco à questão de perdas por máquina, né? Você comentou ali a questão da limpeza. Tem algum outro ajuste a mais que você possa acrescentar quando você avalia e vê que essas perdas estão passando do nível ideal, além da limpeza? Positivo. Existe sim. O produtor de acordo com a variedade. Então, vamos lá. Você tem variedades que tem um caule mais fino, essas variedades, e tem caules com variedades que são, a gente chama mais grossas, aí, com caules mais grossos. Então, o aperto, o ajuste dos fusos, o produtor, o técnico que está colhendo lá, o operador, ele pode fazer de acordo com aquela variedade. Se ela tem muito fino, o meu ajuste tem que ser um pouquinho maior, né? Porque aí ele vai puxar esse algodão para dentro e vai deixar o mínimo possível. Se esse talo é muito grosso, logicamente eu vou afrouxar um pouquinho, para que senão ele não consegue nem puxar. Eu participei, quinta-feira eu estava na lavoura colhendo e estava tão grosso que quando ele acelerava demais, está produzindo muito algodão, quando ele acelerava demais, chegava até a travar a máquina. Por quê? Ela é muita coisa ao mesmo tempo. Então, ajuste de fuso, velocidade de colheita. Se o meu algodão está menor, ele tem um talo menor, está produzindo menos, eu posso avançar um pouquinho mais na velocidade. Agora, se o meu algodão está produzindo muito, os talos são grandes, diminui a velocidade, porque senão você não consegue dar tempo para aqueles fusos fazer todo aquele trabalho de puxar todo aquele para dentro da planta e aí da máquina e aí acaba embuchando. Então, isso é fundamental para que o operador tenha também essa sensibilidade junto com o gerente da fazenda ali, para que, de acordo com variedade, de acordo com o que está produzindo. Tá certo, Caçuia. Bom, em relação à colheita, acredito que é isso que a gente tinha mais para conversar, né, em relação a perdas e tudo mais. E entrando um pouquinho em mercado, né, como é que está a expectativa? A gente sabe, por conta aí do vírus, né, do corona, houveram quedas na exportação e o pessoal está esperançoso agora com a reabertura do varejo, né? Como que você tem visto o ânimo dos produtores em relação a isso? Olha, a gente tem visto que o mercado, quando começou a pandemia, nós estávamos falando aí de 62, aí quando começou a pandemia, o mercado recuou para 52 cents, tá? 51 cents. E agora voltou, nós estamos falando de 62, 63, 64 cents. Mas é um número bom? Não, ainda não. Transformando em dólar, isso aí, 63, 62, até 64 cents, ainda não é o mercado. Nós já chegamos a safra passada a comercializar 82 cents. E no mercado, vamos falar num futuro, num passado aí não muito distante, chegamos até a $1, tá? Mas vamos falar no mercado atual, 62, 64 cents, num dólar de 5,1, 5,3, está variando bastante aí. Nós estamos falando de R$100 arroba de pluma, 104, mas você tem o desconto do porto aí. Então, o custo nosso do algodão hoje, nós temos um custo alto aí, então, isso aí nós estamos falando que o produtor estaria gastando entre 80, 100, 90, 100 arrobas de pluma por hectare. Ele precisa produzir 120 para ganhar 20 arrobas de pluma. Então, o mercado teria que estar mais. Ou o produtor tem que produzir mais. Nós estamos falando de produzir 140, 150 arrobas de plumas, que não é tão fácil. Tá? Então, o mercado hoje sinaliza uma diminuição de área de algodão para a próxima safra em função dos preços.
Bahia, a gente estima aí talvez uns 15%, o Mato Grosso uns 10%, tá? Diminuição. Mas os produtores estão, produtor de algodão, ele cria uma estrutura muito forte na fazenda, como algodoeira, pessoas, né, maquinários, e isso aí faz com que ele tenha continuidade. A gente tem visto que o mercado de soja, por exemplo, é muito promissor, só que o produtor tem que ficar atento. Nós estamos vendo contratos futuros aí, safra 2021, 21, 22 até já, com contratos muito bons. Agora, vamos falar, Estados Unidos, para a soja, clima correndo muito bem, a expectativa, logicamente, é muito boa lá. Se os Estados Unidos colhe muito bem, o Brasil colhe muito bem, nós vamos ter excesso de oferta. Então, às vezes, a soja pode cair e o algodão melhorar. Porque você pega os Estados Unidos, por exemplo, milho também diminui e vai para a soja, né? E o algodão diminui nos Estados Unidos. Então, a oferta hoje de algodão que nós temos no mundo é muito boa, mas os estoques nossos podem diminuir no futuro aí e o algodão ter uma rentabilidade melhor que a gente espera. O que tem que fazer hoje é tentar produzir com custo muito bom, tentar produzir o máximo possível em arrobas de pluma. É importante a gente ver, a gente fala muito em rendimento de pluma. Nós temos visto algumas variedades com peso de caroço muito alto, com rendimento de fibra nós estamos falando 38, 38,5%. Mas quando eu falo lá, transformando em rendimento de pluma, a gente vai ver 130, 140 arrobas de pluma. Então, é muito bom. Como nós temos variedades com rendimento de pluma de 42%, 44%. Isso é fantástico. Nós temos uma variedade, é fantástico a gente dar pesquisa junto com as empresas aí, conseguir uma variedade dessa que produza bem, com rendimento altíssimo. E não produza seed coat, né? O que é seed coat? Quando você tem um rendimento altíssimo de pluma, por exemplo, a casca dela é tão fina que ela se mistura lá na colheita lá e principalmente na algodoeira e vai produzir casquinha ou óleo dentro. Aí esse é o tal do seed coat. Mas nós temos visto que algumas variedades com rendimento alto aí que nós estamos vendo minimizou muito e não tem quase a presença de seed coat. Então, isso aí tem nos ajudado bastante para que a gente possa produzir bem, tá? Então, por isso que a gente está trabalhando muito, cada vez mais variedades produtivas, mas principalmente nós estamos falando em qualidade de pluma e rendimento alto em pluma. Certo. Muito bom, Caçuia. A gente está chegando no final aí do nosso call. Queria agradecer muito a sua disponibilidade de estar conversando aqui com a gente, né? Estreando esse formato de conteúdo aqui na Agro Insight. Então é um grande prazer, uma honra ter você aqui com a gente. Se você quiser fechar com algumas considerações. Josi, para mim é um grande prazer estar participando do Agro Insight. Eu vejo o grande trabalho que você tem desenvolvido aí. E quero dizer que os produtores, os técnicos, os agrônomos, aí, os gerentes que assistem todo o seu canal, eu sei que você tem uma audiência muito grande, que procurem cada vez evoluir mais, procurem cada vez mais informações. Eu acho que nós, como profissionais, nós temos que estar cada vez mais buscando informações, nos atualizando. E ferramentas igual essa, digitais, que a gente tem visto aí, a própria Agro Insight é um grande exemplo disso, de startup, e outras que nós estamos vivendo aí, nós temos que estar cada vez mais atualizados. Variedades no campo estão surgindo muito. Nós, por exemplo, na pesquisa, nós temos testado muita. E aí é que eu falo para você, produtos biológicos cada vez mais e variedades com potencial cada vez mais alto. Então, a informação está para todos. Saber filtrar essas informações para que ela tenha qualidade. Com isso, com certeza, todos nós vamos ter sucesso. Um grande abraço para você, Josi, e a todos os seus ouvintes aí. Obrigado, viu? Obrigada, Caçuia. Até a próxima. Obrigada. Um abraço. Abraço. Eu espero a contribuição de vocês, espero os comentários para saber o que vocês estão achando desse formato de conteúdo. Também quero muito a sugestão de vocês. Comenta aí o que está pegando para você na safra agora nesse momento, né? A gente está no momento aí, na maior parte dos estados, principalmente para algodão, na época de colheita. E nas outras culturas, o que está acontecendo aí na sua propriedade ou na propriedade que você acompanha, dos seus clientes, da sua região? O que está acontecendo que você precisa de um apoio, de uma ajuda, que você acha interessante a gente trazer aqui para comentar
durante esse call da semana, tá? Então eu vou lançar aí a pesquisa depois para vocês ajudarem a gente a decidir um melhor nome. E a partir dessa semana, então, toda segunda-feira a gente tem esse encontro marcado, certo? Um grande abraço, obrigado pela sua audiência. Compartilhe aí com os seus colegas, com os seus amigos que também estejam precisando de conteúdo como esse. E nos encontramos no próximo encontro da semana que vem.